Olá meninas, espero que esteja tudo bem convosco. O vídeo de hoje é sobre como criar uma rotina de pele. Eu acredito que seja complicado quando estamos a querer começar uma rotina de pele, decidir o que é que devemos usar, o que é que devemos comprar. Há tantos produtos, tanta escolha, tantas recomendações diferentes e muitas vezes sentimos-nos perdidas, não sabemos onde começar, o que é mais importante e portanto eu achei que o vídeo de hoje podia-vos ajudar porque é super importante ter uma rotina de pele adequada a nós. E então eu acho que é super importante começar pelos básicos e conseguir construir uma rotina que é realmente adequada às vossas necessidades. Portanto, vamos lá começar. O primeiro passo para criar uma rotina de pele é fazerem duas perguntas a vocês próprias. A primeira é: qual é o meu tipo de pele? Vocês têm que saber se a vossa pele é oleosa, se é seca, se é mista. Habitualmente, uma pele seca fica desconfortável a repuxar e pode ter alguma descamação. Uma pele oleosa, pelo contrário, produz bastante óleo e costuma ter zonas brilhantes, ou quase todo o rosto fica brilhante ao longo do dia. Uma pele mista pode ter, por exemplo, a zona das bochechas um bocadinho mais seca e a zona T da testa e assim um bocadinho mais oleosa. E depois temos as peles mais normais, que não produzem nem demasiado óleo, nem são demasiado secas. Isto é essencial porque todos os produtos que vocês forem escolher têm que ser indicados para o vosso tipo de pele. Porque usarmos um produto que não é o que a nossa pele precisa é o primeiro passo para que a rotina de pele não funcione para nós e até possa piorar a condição da nossa pele. Portanto, é essencial analisarem qual é o vosso tipo de pele. Podem até pedir, por exemplo, ajuda ao médico de família ou se tiverem alguma dúvida, mas no geral quase todas conseguimos definir facilmente qual é o tipo de pele que temos. A segunda pergunta que devem fazer é: quais são as minhas preocupações com a minha pele? E isto é diferente de qual é o vosso tipo de pele. Dizer qual é o vosso tipo de pele é dizer apenas se é seca, mista, oleosa, etc. As vossas preocupações de pele já são aquelas coisas que não são normais na vossa pele ou que vocês gostariam de corrigir. E isto pode ser, por exemplo, acne, manchas, rugas, textura da pele. Então eu aconselho-vos a pegarem num papelinho e escreverem qual é o vosso tipo de pele e ao lado quais são as vossas preocupações com a pele. E vocês vão perceber porque é que é importante ter estes dois tópicos diferenciados, porque vai ter influência quando formos escolher os produtos que precisamos. O segundo passo é começar pelo básico. Isto é aquela rotina básica que qualquer pessoa deve fazer, seja homem ou mulher, novo, velho, com ou sem problemas de pele. Toda a gente deve fazer isto pela saúde da pele. E há 3 etapas fundamentais em qualquer rotina de pele, que é limpar, hidratar e proteger. Isto significa que de manhã vocês devem limpar o vosso rosto, hidratar o vosso rosto e o pescoço, obviamente. E depois proteger com protetor solar. E à noite devem remover a maquilhagem, se a usarem, depois limpar a pele, porque remover a maquilhagem não é limpar a pele, e depois hidratar. Isto são as 3 etapas básicas de manhã e à noite que toda a gente deve fazer. E é por aqui que vocês devem começar. Os produtos que vocês escolhem para estas 3 etapas básicas têm que ser de acordo com o vosso tipo de pele. Ou seja, vocês têm que escolher produtos para pele oleosa, para pele mista, para pele seca, de acordo com as vossas necessidades. E quais são os produtos que vocês precisam para estas etapas básicas? Precisam de um produto de limpeza, que se pode dividir em produto de limpeza normal e desmaquilhante se vocês usarem maquilhagem. Para o produto de limpeza normal, vocês querem um gel de limpeza que seja básico. Não querem nada que seja nem demasiado agressivo, nem esfoliante. Vocês querem um produto que seja suave. Se puderem escolher um sem sabão, tanto melhor, porque não vai agredir a barreira da pele. Vocês só querem algo que limpe a vossa pele. Eu não vos vou falar de produtos específicos durante o vídeo, mas eu vou-vos deixar os meus favoritos abaixo do vídeo. Vocês se abrirem aquela caixinha que diz mostrar mais, estão lá links para os meus favoritos em cada categoria, mas vocês podem escolher aqueles que vocês preferirem. E depois devem também ter dentro desta categoria um desmaquilhante, porque se vocês usam maquilhagem precisam de um produto próprio para remover a maquilhagem. Se vocês não costumam usar muita maquilhagem, uma água micelar, por exemplo, é o suficiente. Se vocês costumam usar muita maquilhagem, então o ideal será um bálsamo ou um óleo desmaquilhante que realmente dissolve toda a maquilhagem. Depois da vossa pele já estar limpa, vocês precisam de hidratar. Então, aqui quando vamos escolher um hidratante, também é importante ter em consideração o nosso tipo de pele, porque uma pele mais seca quer uma fórmula mais emoliente e oclusiva do que uma pele mais oleosa. Mas há alguns ingredientes que toda a gente deve procurar
para um cuidado de pele. Por exemplo, nós temos os ingredientes umectantes, como são, por exemplo, a glicerina, o ácido hialurónico, o colagênio e a ureia, por exemplo, e esses ingredientes ajudam a pele a reter água. Então vocês devem sempre procurar esses ingredientes na lista. Depois temos também os ingredientes mais emolientes, como as ceramidas, as manteigas, os óleos, e estes ingredientes basicamente ajudam a reparar a barreira hidrolipídica da pele. Se vocês tiverem a pele mais oleosa, provavelmente as ceramidas, por exemplo, serão suficientes, que são um componente muito importante da barreira da pele. Se tiverem uma pele mais seca, ou procurar por algumas manteigas nos ingredientes também será uma ótima ajuda. Muitos hidratantes têm também ingredientes oclusivos, como por exemplo óleo mineral, vaselina, lanolina, e estes ingredientes ajudam a pele a reter a água, ou seja, eles criam tipo uma barreira de oclusão e por isso é que se chamam oclusivos e evitam a perda de água. As peles mais acneicas devem evitar estes ingredientes porque elas já são normalmente naturalmente mais oleosas e já conseguem produzir esta camada mais oleosa por si própria, mas as pessoas que têm a pele mais seca devem dar especial atenção a estes ingredientes. Outro ingrediente que podemos procurar num hidratante são ingredientes reparadores, como o pantenol e a niacinamida, que ajudam a reparar a barreira, ajudam a acalmar a pele, a diminuir a irritação, enfim, são todos ingredientes básicos que nós devemos procurar. E vocês devem tentar procurar um ingrediente de cada uma destas categorias no vosso hidratante e se puderem evitar a presença de perfume, tanto melhor, porque o perfume pode causar irritação da pele. A terceira etapa dentro destes cuidados básicos é escolherem um protetor solar. O protetor solar é importante que tenha proteção UVA e UVB, que tenha um fator de proteção no mínimo 30 a 50 e que seja adequado às vossas necessidades. Eu tenho um post no blog sobre protetores solares, a discuti-los um bocadinho mais, portanto eu deixo-vos o link abaixo do vídeo se vocês quiserem ir ler e informarem sobre diferentes protetores solares e tentarem ver qual é o mais indicado para vocês, mas os tópicos que eu vos acabei de dar são os mais importantes. Outra coisa que eu iria referir nos cuidados básicos de pele é que vocês tenham toalhas de rosto indicadas apenas para a vossa utilização. E eu até aconselharia a comprarem aquelas toalhinhas pequenas que vêm em packs de várias e tentarem mudar a toalha todos os dias, se tiverem a pele acneica, ou dia sim, dia não, se não tiverem a pele acneica, porque a toalha fica úmida e começa a desenvolver bactérias que não são saudáveis para a pele. E, portanto, se tiverem vários packs que são baratos daquelas toalhas pequeninas, podem usar uma limpa todos os dias e assim contribuem também para a saúde da vossa pele. Depois de vocês já terem a vossa rotina de pele básica construída, chegou a altura de passarmos às vossas preocupações. E por isso é que eu disse que era importante separarmos as coisas, porque o mínimo para a saúde da pele, que são os cuidados básicos, toda a gente deve ter. E se vocês forem novinhas, por exemplo, a maioria das adolescentes nem precisam de grande coisa mais para cuidar da pele, a não ser que tenham alguns problemas específicos, como é o caso do acne. Depois, quando nós começamos a ficar mais velhas e obviamente com a idade e com as diferentes preocupações que cada uma tem, nós vamos precisar talvez de outros produtos. Mas sem termos aquela rotina básica, não vale a pena estarmos a investir em mais nenhum produto porque não estamos a dar à nossa pele o básico que ela precisa. Então, vocês têm que escolher o básico de acordo com o vosso tipo de pele. E agora vamos escolher mais alguns produtos que ajudam a tratar as vossas preocupações mais específicas. E neste tópico eu dividiria essencialmente três tipos de produtos, que temos tónicos, sérums ou tratamentos e máscaras. E eu começaria por investir num tónico, se ele responder a alguma das vossas necessidades, depois num sérum e só depois numa máscara. E vocês vão perceber porquê, porque eu já vou começar a desenvolver um bocadinho mais. Então, começando pelos tónicos. Os tónicos que eu recomendo podem ser os hidratantes, se vocês tiverem a pele muito seca e só quiserem algo para hidratar, por exemplo, com aloe vera, com ácido hialurónico e por aí mais. Mas os tónicos que habitualmente apresentam mais benefícios são os tónicos esfoliantes. E existem essencialmente três tipos de ácidos presentes nos tónicos que podem ser benéficos, caso vocês tenham alguma destas preocupações. Então temos tónicos que têm ácido salicílico, e o ácido salicílico é um BHA e ele penetra profundamente na pele e consegue remover o óleo do interior dos poros. Ou seja, se vocês tiverem acne, pele muito oleosa, poros obstruídos, o ácido salicílico será uma boa opção para vocês. Depois temos também tónicos, por exemplo, com ácido glicólico. O ácido glicólico é bom para a textura da pele,
para a luminosidade da pele, para tratar as manchas, e manchas, tanto manchas de cicatriz ou manchas de envelhecimento, manchas de idade, e portanto o ácido glicólico é uma boa opção. Eu só não recomendo ácido glicólico a quem tem as peles mais escuras, porque pode causar outro tipo de hiperpigmentação associada e portanto não será a melhor opção. Depois temos também o ácido láctico, que é muito conhecido porque é um ácido mais suave e que é usado sobretudo para peles mais sensíveis ou para peles mais envelhecidas e pronto, tem outros benefícios associados. Eu fiz um post no blog sobre os tónicos esfoliantes com algumas recomendações de vários tónicos e portanto eu deixo-vos o link também abaixo do vídeo. Neste vídeo estou-vos a dar os básicos, o guia básico, e depois vocês vão ter que complementar com alguns posts que eu já fiz e com mais algumas informações, mas eu penso que assim vocês já conseguem o básico para poderem começar a vossa rotina. De seguida passamos então aos sérums, e os sérums são ótimos para cuidar de problemas de pele, porque ao contrário dos cremes, eles não têm ingredientes emolientes que os fazem ficar mais à superfície da pele. Os sérums são basicamente concentrados de ingredientes ativos que penetram profundamente na pele e, como não só têm mais concentração do ingrediente ativo, mas também penetram mais profundamente na pele, são mais eficazes a tratar problemas específicos de pele. E estes problemas específicos de pele podem ser manchas, pode ser acne, pode ser envelhecimento, enfim. Eu vou-vos fazer um vídeo sobre os meus sérums favoritos e tratamentos favoritos, porque eu aqui gosto de introduzir sérums e tratamentos e depois nesse vídeo falo-vos um bocadinho melhor, mas os sérums são aquilo que pode realmente ajudar a fazer uma diferença na vossa pele e que vocês devem introduzir quando sentirem a necessidade de utilizar um sérum. Devem ter atenção sempre à qualidade do produto que estão a escolher, porque obviamente, por muito caro ou barato que seja o sérum, o importante são os ingredientes que ele tem, a qualidade dos ingredientes e o método de distribuição que é feito para que a pele consiga realmente absorver os produtos e fazer uso deles. Vocês podem optar por usar um sérum de manhã e um sérum à noite. Devem sempre ver quais são as indicações que são dadas pelo fabricante. Há sérums que vocês, para verem resultados, têm que os usar 2 vezes por dia, portanto de manhã e à noite. E nesse caso, esse sérum já será o que vocês têm que usar de manhã e à noite, caso contrário não vão obter os resultados que procuram. Depois há outros sérums que, devido aos ingredientes presentes serem fotossensíveis, só devem ser utilizados à noite. E, portanto, nesse caso vocês podem escolher, por exemplo, outro sérum para usarem de manhã, que se calhar até vos traz mais benefícios na rotina matinal. É também possível fazer sérums em camadas, para usar sérums para diferentes problemas, mas honestamente aqui há um bocadinho o risco dos ingredientes não serem compatíveis uns com os outros e principalmente se vocês estão a começar numa rotina de pele, eu acho que é importante escolherem qual é a vossa principal preocupação. Vocês têm que pensar, mesmo que vocês tenham vários, por exemplo, imaginem, vocês estão preocupadas com acne, com manchas e com rugas. Vocês têm que se focar, por exemplo, primeiro no acne, porque enquanto vocês não conseguirem controlar o acne, vão continuar a ter mais manchas. E de que é que adianta prevenir as rugas se vocês continuam a ter que lidar com os outros problemas? Portanto, vocês têm que dar prioridade àqueles tratamentos que são mais indicados para o vosso principal problema. E depois, aos poucos, vão alterando, porque a nossa pele também não tem sempre as mesmas necessidades. Eu posso ter uma rotina de pele este ano e no próximo ano ter que mudar ligeiramente. Os meus cuidados básicos até podem permanecer os mesmos, porque são os básicos indicados para o meu tipo de pele. Mas depois, os sérums e os outros tratamentos eu posso ir alterando ao longo dos anos ou ao longo do tempo, consoante as minhas necessidades específicas. Portanto, eu depois no vídeo dos sérums falo-vos um bocadinho mais sobre cada tipo de sérum e tratamento, mas eu espero que isto aqui vos dê assim uma ideia global. Por fim, vamos falar das máscaras. As máscaras são um tratamento adicional a qualquer rotina de pele que pode ser usado para potenciar os resultados da vossa rotina. Mas vocês só devem investir numa máscara depois de já terem os cuidados básicos e os cuidados específicos destinados, porque esses são os que vão fazer mais diferença e mais impacto na vossa pele. As máscaras são depois uma coisa extra que vocês usam 2 ou 3 vezes por semana e que ajudam a potenciar os efeitos da rotina que vocês estão a usar. Há até quem não use máscaras. Eu, pessoalmente, por exemplo, durante o tempo em que eu fiz o tratamento do acne, eu não dei muita atenção às máscaras, porque a minha pele já estava a receber tudo o que precisava dos tratamentos e eu não queria estar a interferir com outros produtos. Agora que já estou noutra fase da minha rotina de pele, posso voltar a olhar para máscaras. E, portanto, vocês têm que também pensar, será que eu realmente preciso de uma máscara? Agora, por exemplo, uma máscara de hidratação
quase toda a gente pode beneficiar, certo? Mas, por exemplo, se eu não tiver poros obstruídos, eu não vou investir numa máscara detox porque eu não preciso dela. Entendem? E isto é importante perceber. Nós temos que criar uma rotina que responde às nossas necessidades. E não só porque alguém está a usar a máscara XPTO ou o creme não sei das quantas, que nós temos que usar também se ele não for adequado às nossas necessidades. E, portanto, dentro das máscaras, que vocês devem fazer um investimento já depois de terem todos os outros produtos definidos, há essencialmente 5 tipos de máscaras que vocês podem investir. Tem as máscaras detox, que habitualmente têm argilas, podem ter caolino e ingredientes que no geral ajudam a absorver o óleo e a limpar os poros. Muitas também têm ácido salicílico presente e, portanto, estas máscaras eu não recomendaria fazerem mais do que uma vez por semana. Elas são tipo quase uma limpeza profunda para a pele e pode ajudar se vocês têm pele acnéica ou pele com poros obstruídos. Mas tentem escolher uma que não seja demasiado agressiva. Novamente eu deixo-vos algumas recomendações abaixo do vídeo, porque vocês também não querem desidratar completamente a vossa pele, porque manter a hidratação da pele é essencial. Isto leva-me a falar das máscaras hidratantes. Estas máscaras muitas vezes têm pantenol, ácido hialurónico, aloe vera, colagênio e elas são feitas para ajudar a pele a reter hidratação. E a hidratação é fundamental porque ajuda a manter a pele equilibrada, ajuda a manter a barreira da pele a funcionar naturalmente, porque a pele, não se esqueçam, é um órgão e ela é feita para nos defender do exterior e, portanto, nós temos que a manter com funcionamento direitinho. E a hidratação faz uma parte enorme da barreira da pele. E ajuda também com algumas linhas mais finas que possam começar a aparecer, porque ajuda a preenchê-las e uma pele mais preenchida apresenta menos rugas. E, portanto, as máscaras de hidratação são bastante benéficas para basicamente todos os tipos de pele. Depois temos também as máscaras esfoliantes. E estas máscaras são feitas normalmente com os ácidos glicólicos, mandélicos, lácticos e às vezes alguns extratos de frutas, porque elas são feitas para dar luminosidade à pele, para combater as manchas, enfim. São máscaras ligeiramente mais esfoliantes que ajudam a remover aquela primeira camada da pele e a mostrar uma camada mais lisa, mais luminosa. Agora, estas máscaras são boas sobretudo para quem tem muitas manchas na pele ou para quem já tem alguma idade e já começa a ver a pele mais baça, com algumas manchas de idade. Então, estas máscaras são boas nesses casos. Temos também as máscaras anti-idade e estas normalmente são mais feitas à base de péptidos e coisas do género que basicamente ajudam a repor aquilo que a pele vai perdendo ao longo dos anos. Agora, as máscaras anti-idade não estão cientificamente comprovadas que funcionam, mas nada se perde, elas acabam por ser hidratantes também e, portanto, se vocês já tiverem alguma idade e acharem importante investir numa, talvez seja uma boa ideia, mas normalmente estas máscaras, para serem boas, são bastante dispendiosas. Mas eu deixo-vos novamente alguns links lá em baixo. E o último tipo de máscaras que normalmente encontramos são as máscaras específicas para os olhos. E estas máscaras são normalmente desenvolvidas para evitar os papos, as linhas, as olheiras. Muitas vezes têm cafeína, têm péptidos, têm ácido hialurónico e estas podem ser boas se vocês costumam ter muito inchaço na zona dos olhos ou se costumam notar já a zona dos olhos bastante desidratada ou com algumas linhas já bastante marcadas. Usar uma destas máscaras pode ajudar. Muitas máscaras têm tipo um efeito imediato e, portanto, por exemplo, se vocês tiverem um evento, uma festa, um casamento, o que for, podem usar, por exemplo, uma destas máscaras que instantaneamente vai dar uma aparência mais saudável e hidratada à pele e, portanto, isso é bom antes de um grande evento, por exemplo. Mas a longo prazo também poderá ter alguns benefícios. E pronto, meninas, eu espero que este vídeo vos tenha ajudado a conseguir construir uma rotina de pele. Eu, como disse, deixo os links para os meus produtos favoritos abaixo do vídeo, mas não se esqueçam de avaliar quais são as vossas necessidades e introduzam uma coisa de cada vez. Comecem com os cuidados básicos, depois vão ver alguns tratamentos mais específicos se acharem que precisam deles e se quiserem usar mais do que um, tentem introduzir um de cada vez. Não só é melhor para vocês poderem comprar os produtos aos poucos, mas também para verem se a vossa pele realmente está a responder, se ele não vos está a causar irritação, nem nada do género, porque muitas vezes conseguir encontrar produtos que realmente funcionam para nós pode não ser fácil. E ao introduzir um de cada vez, nós estamos a conseguir ver qual a reação da nossa pele e se ele está a fazer efeito ou não. E depois não se esqueçam
que o mais importante é manter a barreira da pele a funcionar, manter a pele hidratada e só depois é que devemos investir noutras coisas mais específicas. Eu vou tentar no post que acompanha este vídeo no blog deixar as coisas assim um bocadinho mais discriminadas para vocês poderem imprimir o post ou assim e terem sempre convosco quando estão a tentar construir a vossa rotina. Talvez vos possa ajudar, porque eu sei que nem sempre é fácil. E depois não se esqueçam de ver os outros posts e vídeos que eu vos recomendei. Eu deixo-vos todos os links lá em baixo. Portanto, se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem um comentário. Eu tento responder a tantos quantos consigo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Façam gosto para vocês gostarem. E eu vejo-vos no próximo. Tchau!